Ao contrário da religião, que se estabelece sobre textos sagrados e a tradição, a filosofia recorre apenas à razão para compor certas teses e refutar outras. Neste último bloco, vamos saber como a filosofia lida com os dogmas religiosos. Ela recorre somente à razão e jamais à fé? Interessante que, quando falamos em filosofia, geralmente pensa-se que o filósofo é um ateu. Não é verdade. O senhor tem religião? Sou cristão. Eu faço parte da religião cristã, cristianismo. E até confesso, né, que me tornei ainda mais cristão quando comecei a estudar filosofia. Eu tive alguns professores de filosofia aqui na UFAL que infelizmente se diziam ateu, e quando eu perguntava o motivo e fazia uma espécie de contraste com a religião, eles não sabiam explicar o motivo. Simplesmente diziam, não, a filosofia conduz ao ateísmo. Eu discordo. Discordo por quê? Quando você busca de forma minimalista conhecer cada vez mais as coisas em relação a Deus, ao transcendente, nós entendemos que de onde veio Deus? É natural associarmos com o universo. Então, de onde veio o universo? Se voltarmos à compreensão, até mesmo através da física, né, ou da astrofísica, percebemos que tudo veio de uma teoria conhecida como Big Bang. De uma partícula ínfima com alto poder de energia que explodiu e gerou todo o universo. A pergunta que se faz é, e de onde veio essa partícula? A matéria não é eterna, a própria física diz isso. Então ela teve que ser criada. Se teve que ser criada, tem um criador. Se tem um criador, ele tem que ter personalidade. Tem que ter um ser consciente. Então quando eu fiz teologia também, e quando comecei a fazer filosofia, eu comecei a ter essas indagações. E busquei através da filosofia respostas para isso. E quanto mais eu pesquisava, mais a minha ânsia de querer conhecer Deus se concretizou através do raciocínio lógico. É por isso que você percebe que a filosofia cristã, lá no século II, até no século I, com muitos padres da igreja, eles associavam a filosofia sempre com a razão. E a associação era quase perfeita. É claro que hoje não é tão fácil assim, associar a fé com a razão, porque a razão hoje ela está associada diretamente com a ciência. Então eu tenho que, de alguma forma, absorver a figura do transcendente, de Deus, e colocá-lo na compreensão científica, como se fosse um objeto de laboratório. E a filosofia não é ciência? Eu não penso a filosofia como ciência. Inclusive, abri um parênteses aqui, eu teve um professor na UFAL chamado Flores, Alberto Vivar Flores. Ele dizia que a filosofia não era ciência. No início, eu até confesso que discordei dele. Eu entendi a filosofia como ciência. Mas hoje eu entendo que não. Por quê? A ciência, ela é objetiva. Ela tem que ser objetiva para ser ciência. Ela tem que ter um método científico para que tenha um resultado objetivo. A filosofia não. A filosofia, ela requer resultados, mas resultados que precisam ser refutados para gerar outro resultado e assim por diante. Então, o que é filosofia? Filosofia seria a busca do ser humano de forma incessante por conhecimento. Mas a ciência não apela também para isso? Apela o tempo todo. A tese, a síntese, a antítese. Isso. É por isso que a ciência, aquilo que ela não pode provar, ou seja, aquilo que ela não pode tornar lei, ela faz uso da filosofia para poder preencher esses espaços. A teoria da evolução é um exemplo disso. Ela está recheada de aspectos filosóficos porque não pode concretizar de forma científica aquilo que eles defendem. A religião se utiliza de filosofia para explicar o inexplicável? Com certeza. A teologia, inclusive, algumas pessoas admitem que a teologia ela deveria ter o nome de gnosiologia teológica. Ou seja, é o conhecimento filosófico associado com a religiosidade. Algo como Adão e Eva. Adão e Eva, por exemplo, né? Muitos dizem que Adão e Eva é mito, né? Tem como provar isso? Não tem como provar. Eu tenho que aceitar pela fé. Ou seja, está na Bíblia, então se abrir um livro sagrado que demonstra como aconteceu a relação do ser humano com Deus, no perpassado da história, tem como provar isso? Não tem. Então eu tenho que aceitar pela fé. A concepção de Maria. Concepção de Maria, todos esses detalhes que não podem ser explicados através da ciência, de forma categórica, objetiva, eu tenho que fazer uso da filosofia. Mas ter um filho é científico, é palpável. É palpável. Será que
gerar um filho através do Espírito Santo sem contato físico é aceitável, humanamente falando, então entra a questão de fé. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, é Deus. Então tem que admitir que o Espírito Santo, enquanto Deus, faz parte de uma trindade. Como assim? Tudo isso é questão filosófica. E para explicar o mundo, o ser humano precisa dessas três correntes, a filosofia, a ciência e a religião? A religião, nem tanto, porque o aspecto mitológico está embutido o tempo todo na religião. Mas da filosofia... Nós estamos falando do cristianismo, que estamos no Brasil. Eu posso admitir até mesmo não o budismo. O budismo é totalmente diferente. O budismo ele admite mais uma energia cósmica que está presente em todo ser humano, né? Mas nas religiões monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo, todas elas admitem a figura de um Deus. E essa figura de um Deus sempre tem um aspecto da fé. Não é à toa que a própria Bíblia disse que para que nós possamos agradar a Deus, temos que acreditar que Ele existe. Além dessa teoria da criação, do Big Bang, nós temos aí também o evolucionismo, o criacionismo. O homem precisa desses aspectos da explicação quando ele não consegue cientificamente provar, até mesmo para ele suportar a própria curiosidade. Lógico. Você mesmo falou no início que todo ser humano tem uma filosofia de vida. E se ele tem a filosofia de vida, ele está satisfeito com aquilo que ele acredita. Se ele não tem uma resposta, há uma insatisfação. Ele vai buscar saciar essa insatisfação. É natural do ser humano fazer isso. É por isso que, em termos religiosos, quando você busca a religião, você sente uma satisfação que talvez a filosofia ou a ciência não lhe conceda, e a religião sim. Então, através da fé, você fica acalentado. Mas há uma apatia muito grande no mundo diante desse pensamento. As pessoas parecem muito contentes na forma minimalista que vive. É verdade. Inclusive, principalmente no Brasil. O nosso país não tem uma tradição filosófica, infelizmente. A mente inquiridora que todo ser humano tem que ter, que é a mente de um filósofo, o brasileiro não tem. Devido talvez a expressões sociais, à ditadura, principalmente na época do AI-5, no governo Médici, né? Todo mundo conhece, quando houve toda aquela repressão do pensamento, ninguém podia pensar, ninguém podia fazer crítica, tem que agir de acordo com aquela subserviência do Estado, você tem que servir dessa forma, pensar dessa forma. Muitos, por quererem pensar diferente, tiveram que se ausentar do país de forma coercitiva. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. E parece que isso ficou no imaginário popular do brasileiro. Você está sendo pago para fazer e não para pensar. E infelizmente isso faz parte de muitas filosofias empresariais. O regime, o modelo econômico, ele impõe essa apatia, esse comodismo, o não pensamento filosófico? Com certeza. Você falou no início a questão da utilidade da filosofia, né? Eu disse, olha, a filosofia, a utilidade dela é suprir aquela necessidade ou aquela carência de sentido das coisas. O que é que faz o capitalismo? O capitalismo diz, olha, você, para se sentir feliz, para que você possa se sentir realizado, tem que ter. Consumir. Consumir. Vivemos na sociedade do consumo. E esse consumir é sempre por coisas materiais. A filosofia, ela transcende isso aí. Ela diz, não é o material que lhe traz satisfação, e sim a compreensão daquele que está ao seu redor. Então, há uma diferença disso. As pessoas parecem que, para filosofar, tem que estudar, ler bastante, e isso não é prazeroso para muitas pessoas. Aqueles que gostam, que é o meu caso, eu amo ler, eu estou o tempo todo lendo, então me traz prazer ler, buscar sentido para as coisas. Para outros, não, porque não é fácil. Eu ouvi certa vez de alguém dizendo o seguinte, pensar dói. Para muitos parece que pensar dói. Para outros é mais fácil comprar, porque não dói. Traz prazer, consumir. Para outros, pensar traz prazer. Mas esse prazer não é muito rápido e a filosofia lhe satisfaz por mais tempo? Eu vou ser até mais direto. Qual prazer que é perene? Não tem. Todo prazer é momentâneo. Então, a filosofia traz prazer? Traz. O consumismo? Também. Todos momentâneos. Prazer perene eu tenho que associar com religião. Porque Cristo promove a paz, uma paz perene. E mesmo assim é discutível. Paz perene, será que isso é possível? Agora, dentro da estrutura, qualquer estrutura
capitalista, socialista, modelo, qualquer que seja o modelo, as duas partes não têm cada um o seu quinhão, o seu pedaço? Porque se todos pensassem, como seria? E se ninguém pensasse, como seria também? Mas é por isso que existe capitalismo, né? A noção do socialismo, o socialismo real, o socialismo teórico, eu não enxergo, não aconteceu na minha concepção. O comunismo é uma utopia muito desejável, mas uma utopia. Todos esses modos de produção, essas formas de comportamentos sociais, são resultantes do pensar. Qual é o nosso caminho? O capitalismo não satisfaz, o socialismo não é um modelo, o anarquismo esse já está totalmente ultrapassado. Qual seria o modelo? Que caminho nós estamos tomando? Qual será o futuro? E o nosso presente, principalmente. O nosso presente, nós percebemos que há uma desestrutura social tremenda. Isso é perceptível em todo o planeta. Futuro. Para que eu possa demitir um futuro para a minha vida, eu tenho que demitir uma filosofia de vida. Se a minha filosofia de vida está calcada na religião, eu tenho já um princípio, já tenho aquilo que deve ser o futuro. Se está calcada apenas no materialismo, no humanismo, eu tenho que buscar uma filosofia de vida. Eu não sei em que aspecto se encaixa a sua pergunta. Se dentro do humanismo ou da religião. Se for dentro da religião, eu tenho que admitir o quê? Não, segundo a Bíblia, Cristo voltará e vai trazer paz. Um novo mundo e assim por diante. Dentro do princípio humanismo, existe uma incógnita. Se nós avaliarmos muitos pensadores, Hobsbawm, por exemplo, um historiador inglês, ele disse que quando você avalia o comportamento humano, avalia as conjecturas sociais atuais e pensa em um futuro, se pergunta, onde está? É como se houvesse uma escuridão. Não existe um futuro estabelecido. Seria uma presunção nossa querer, num programa de curta duração, querer saber de onde viemos e para onde vamos, né? Essa é a principal pergunta que todo ser humano faz, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos? É a pergunta filosófica. Em termos religiosos, eu posso responder da seguinte forma. Quem somos? Criaturas criadas por Deus. De onde viemos? Das mãos de Deus. Para onde vamos? Para o céu. A religião sempre responde de forma assim, taxativa. Se tiver aí, cidadão se situa feliz. Feliz. É por isso que a religião satisfaz com maior facilidade. Já a filosofia, não. A filosofia, é por isso que eu vou confessar outra coisa para você. Não sei se dá tempo ainda. Por favor. Alguém me perguntou certa vez, Carlos, você tem dúvida de que Deus existe? Eu respondi, todos os dias. Na qualidade de filósofo, quando eu penso em Deus, em um ser transcendente, que está além da compreensão humana, como é que eu posso dizer, eu creio neste ser? E a minha mente é tão finita e ao mesmo tempo tão inquiridora que eu tenho que acalentá-la através da fé. Então não é tão fácil para um cristão que busca a filosofia, crer em Deus e apaziguar a sua crença de forma perene. Deus existe, ponto final. Se tua resposta é tranquilizadora, eu diria que ela é inquietante. Então vamos pensar. E o enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o professor de filosofia Carlos Rodrigues. Obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau.